Olá, minhas jovens senhoras, como vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, só pra vocês, viu? Quanto que eu ganhei em um ano restaurando móveis usados. Tá curiosa? Quer saber? Vem comigo que eu vou te contar. Então, gente, tudo isso começou em 2022, quando eu e minha família decidimos mudar de país, mudar aqui para Portugal, né? E nós, inicialmente, planejamos fazer essa mudança dentro de um ano. Então, seria em 2023 a nossa mudança, a primeira data que a gente estabeleceu. Mas não foi como a gente planejou. Eu e meu marido, a gente tinha uma empresa de higienização de estofados no Brasil. E o meu marido também tinha um trabalho extra aos finais de semana, ele trabalhava com eventos. Por minha vez, né, eu ajudava ele com a empresa na parte administrativa, burocrática, atendimento ao cliente, orçamentos, cuidava das redes sociais e ele fazia o trabalho de fato, né? Como a gente sabe que no Brasil o dinheiro da gente não rende e é difícil sobrar, a gente sabia que ia precisar de uma renda extra para juntar o valor necessário para a mudança, que não era pouco para vir com tranquilidade, né? Para não vir assim de qualquer jeito. Então, eu comecei a buscar maneiras ali de ter uma renda extra. Eu tentei crochê, eu tentei fazer panetone trufado para o Natal. O crochê, por exemplo, as pessoas, pelo menos onde eu morava, não valorizam o artesanato, é muito pouco valorizado. Então, não deu certo o crochê, eu até ganhei algum dinheiro, mas não era o suficiente. Eu também vendi panetone trufado no Natal, mas o lucro era muito pequeno, porque como eu queria fazer tudo com muita qualidade, comprava os materiais de qualidade, ficava muito caro, então eu tinha que vender, para ter um lucro bom, eu tinha que vender muito caro e aí eu acabava não vendendo. Eu também fiz cones trufados e isso deu muito certo, foi muito bem aceito, as pessoas compravam muito, amavam, mas dava um trabalhão danado para fazer, gente. E para eu ter um lucro bom, eu tinha que vender muitas unidades. Então, também eu vi que não seria aí o caminho. Foi então que eu lembrei de uma cômoda que eu reformei para mim lá uns 4 anos atrás, acho que foi em 2021, se não me engano. Tem um vídeo short dela aqui, o passo a passo dela, que eu reformei, que eu comprei pra mim, porque era um sonho meu ter uma cômoda antiga de madeira. E quando eu reformei a casa do meu sogro, que era onde a gente morava, eu comprei essa cômoda pra mim e eu reformei ela. Só que depois a gente comprou um guarda-roupa muito grande e aí ficou apertado o quarto e eu tive que vender essa cômoda. E eu consegui vender por um valor muito bom e muito acima do que eu tinha pagado. E aí eu lembrei disso e eu disse, olha, quem sabe? Aí eu comecei a catar no Facebook Marketplace, na OLX, por móveis usados, antigos principalmente, móveis de madeira, móveis de qualidade. E aí quando eu achava os móveis que eu via que tinha potencial, né, e que poderia dar um lucro, né, vender por um valor bem melhor depois de reformados, eu comprava. Eu só não tive mais lucro, gente, porque eu tinha que terceirizar o frete. Eu não tinha como buscar, porque não tinha um carro grande para buscar certos móveis que precisava, né, de um veículo maior. Então tinha um conhecido meu que ele fazia frete, eu ainda conseguia com ele um preço melhor do que a maioria cobrava, mas mesmo assim isso aí diminuía um pouco o meu lucro, tá? Mas móveis pequenos às vezes a gente mesmo conseguia ir buscar. Essa cômoda que eu falei pra vocês foi o primeiro móvel que eu reformei, antigo, né? E aí depois eu comprei também pra mim uma mesa redonda, que é um vídeo também, que é o vídeo que tem mais visualizações aqui no canal. É o vídeo da mesa antiga, redonda, com as cadeiras de palhinha. Eu realizei um sonho porque eu queria muito uma mesa daquela. E realmente, na época que eu comprei aquela mesa, eu comprei pra mim. Depois que eu reformei essa mesa, a gente decidiu mudar. E aí eu acabei vendendo ela também. E foi aí que eu vi que esse negócio de reformar móveis usados podia me dar essa renda extra que eu precisava. Porque quando chegou em 2023, gente, a gente não tinha o dinheiro necessário. Então a gente teve que adiar a nossa mudança para 2024. Então foi aí que eu decidi, nesse um ano, de meados de 2023 a meados de 2024, eu comprei móveis usados, restaurei e revendi. E aí, eu não sei ao todo aqui, eu não contei quantos móveis que eu restaurei, mas eu poderia ter restaurado muito mais, gente.
Só que no Rio Grande do Sul, no inverno, chove muito. E eu não tinha ali um lugar fechado, né, para fazer de uma oficina. Então, ali o lugar onde eu trabalhava, onde eu restaurava os móveis, era uma área, uma garagem, que só tinha telhado, mas não tinha paredes. Então, quando chovia muito forte, chuva com vento, não dava para trabalhar ali. E isso me atrapalhou muito, então eu demorei bem mais. Tinha móveis que eu podia restaurar em uma semana que eu levei um mês, porque o tempo não me ajudou. Outra coisa que também pegava aí nessa parte que eu poderia ter feito mais móveis, era a questão do espaço. Como eu não tinha um espaço grande ali para guardar móveis, né? Eu tinha que comprar praticamente um de cada vez. Então eu comprava, restaurava, vendia, aí depois sim eu poderia comprar outro, restaurar e vender. Mas mesmo assim, eu acho ainda que valeu a pena. E eu fiz uma lista aqui dos móveis, eu tenho tudo anotadinho aqui num caderninho, tá? Na minha agenda. Eu tenho tudo anotado, quanto que eu paguei por cada móvel e por quanto que eu vendi. Eu vou dizer aqui para vocês, a cada móvel, né? Eu vou falar quanto que eu paguei e quanto ele me custou entre o valor do móvel e do frete, né? E quanto que eu vendi. Eu não vou colocar nessa conta inicial os materiais, gente, por quê? Porque, por exemplo, uma lata de tinta que eu comprava, eu não gastava num móvel só. Normalmente eu comprava uma lata de tinta branca e depois eu ia tonalizando conforme a cor que eu queria pintar o móvel. Se vocês verem nos meus vídeos, as cores dos móveis que eu pintei, quase todas, né, foram cores que eu mesma ali pigmentei e fiz. Então eu não vou colocar o valor dos materiais que eu usei em cada móvel, porque não tem como eu fazer essa conta exata, quanto que eu gastei exatamente de material para cada móvel. Porque ali nos materiais eu comprei muita coisa e essas coisas elas foram usadas em todos os móveis. Então, gente, eu vou começar pela mesa. Essa mesa que eu comprei para restaurar para mim e que no fim eu acabei vendendo. Eu não vou colocar aqui aquela primeira cômoda, porque aquela cômoda foi bem antes, né, de eu fazer isso. Mas eu vou colocar aqui para vocês que eu comprei aquela cômoda por R$ 150. Eu gastei ali, foi tinta, lixa e os puxadores novos. Eu não gastei, eu acho que nem R$ 50, tá? De material naquela cômoda. E paguei 150 por ela. E, gente, eu vendi ela por R$ 600 e eu poderia ter vendido por muito mais. E uma pessoa de uma cidade bem distante da minha que foi o que mandou buscar. Então foi aí que eu vi que realmente tinha uma demanda, né, para esse tipo de trabalho. Então vamos lá, vamos começar por essa mesa aqui, ó. A mesa redonda de madeira com 4 cadeiras de palhinha. Eu comprei essa mesa por R$ 600, a mesa com as 4 cadeiras. E o rapaz que me vendeu foi o rapaz que fazia os fretes para mim. Ele tinha essa mesa lá e ele me vendeu. Então ele incluiu o valor do frete, ele levou para mim sem custos. Ele só cobrou o valor da mesa. Então ela me custou R$ 600. E eu vendi essa mesa depois de restaurada por R$ 1.500. Essa penteadeira aqui, que me deu muito trabalho, tem vídeo do passo a passo dela aqui. Na verdade, eu acho que essa penteadeira foi a que mais me deu trabalho, gente, porque se vocês verem o vídeo, vocês vão ver que eu quase desisti. Mas no fim valeu a pena. Eu paguei 250 por essa penteadeira, mais 65 do frete, então um total de R$ 315. E eu vendi essa penteadeira depois de restaurada por R$ 1.200. A próxima reforma foi dessas 4 cadeiras Tonarte que estavam horrorosas, né? Que tinham ali 4, 5 camadas de tinta. Também tem o vídeo delas, eu acho que se não me engano é um short que tem aqui. E eu paguei nas 4 R$ 120, tá? E eu não paguei frete porque era bem pertinho da minha casa e nós buscamos de carro. Depois de restauradas, eu vendi as cadeiras por R$ 480. Então, o valor que eu paguei as 4 foi R$ 120, eu acabei vendendo cada uma, porque as 4 deu 480. Então, foi bem legal. O outro móvel foi a cômoda, essa daqui. E essa cômoda, gente, eu comprei junto com a escrivaninha, que depois eu vou mostrar pra vocês também, foi da mesma pessoa. E eu paguei R$ 70 nessa cômoda e 65 do frete, que deu um total de R$ 135. E eu vendi essa cômoda por R$ 650. Bom também, né?
esse buffet aqui, esse buffet aparador gigantão, com quase 2 metros de largura, gente, lindo, eu me apaixonei quando vi esse móvel, também tem o vídeo dele aqui do passo a passo, também me deu um trabalhinho, mas valeu super a pena. Eu paguei neste móvel R$200 e 130 de frete, que era um pouquinho distante aqui da minha cidade, e então deu um total ali de R$330 o custo do móvel. E eu consegui vender por R$1.800, então também deu um lucro bem legal aí. Essa mesa aqui, que eu postei o vídeo da reforma dela há pouco tempo, tem então o passo a passo da reforma dessa mesa aqui também no canal. E essa mesa eu paguei nela e nas 4 cadeiras R$300 e 160 de frete, porque ela também ficava em outra cidade. Então o custo dela foi R$460 e eu vendi ela por R$1.500. E gente, uma coisa que eu falo assim, ó, se você tiver tempo de esperar, você pode colocar um valor, conseguir um valor maior, tá? Mas eu tinha pressa, eu precisava vender esses móveis rápidos. Então, eu colocava um preço ali um pouco menor do que aquilo que eu achava que valia, tá? Porque se eu colocasse, por exemplo, uma mesa dessa que eu vendi ali por R$1.500, se eu colocasse 1.800, 1.900, eu venderia também. Uma hora o comprador certo ia aparecer, só que para mim tinha que ser rápido, eu tinha ali que desocupar o espaço que aquele móvel estava ocupando para eu poder comprar e reformar outro e vender. Mas eu sempre colocava também um valor acima do mínimo que eu queria para ter ali uma margem de negociação. Outro móvel que eu reformei foi essa mesinha de telefone aqui, que eu transformei numa namoradeira, e essa mesinha eu paguei R$100 e paguei 30 para buscar porque era pertinho da minha casa. E aí eu pedi para o meu amigo buscar. Então ela teve um custo de R$130 e eu consegui vender por R$380. Essa cômoda aqui, que era verde, tem o vídeo dela aqui no canal também. Eu paguei nessa cômoda R$100, o frete foi R$80, o que deu um custo de R$180. E eu vendi essa cômoda por R$800. Depois vem esse aparador aqui, que também tem vídeo short aqui no canal. Esse aparador, gente, tava destruído. Eu fiz milagres nele, sério. E até eu me impressionei com o resultado. Então, depois vai lá ver o short, tá? Do passo a passo da reforma desse aparador. E nesse aparador eu paguei R$80 no valor dele e R$80 de frete, porque também era longe. E então ele teve um custo ali de R$160 e eu vendi por R$450. E eu achei muito legal, gente, que a pessoa que comprou esse aparador era um DJ. E ele tinha um escritório, assim, no estilo industrial. E quando ele viu o móvel, ele ligou na hora, porque ele disse que combinava muito com o escritório dele esse móvel. Eu achei muito legal isso. Outra mesa que eu reformei foi essa mesa aqui, que eu não tenho passo a passo dela, mas no último vídeo tem o antes e depois. E eu contando um pouquinho do processo, do que eu fiz nela. Mas essa mesa, ela me custou R$300, mais 170 de frete, porque era também em outra cidade. Então teve um custo aí de R$470. E essa mesa, gente, eu vendi, eu aceitei uma proposta de bem menos valor do que eu tava pedindo. Eu tava pedindo R$1.500 por ela e eu acabei vendendo por R$1.000. Por quê? Porque eu tava com muita pressa de vender ela, porque eu já estava com outro móvel em casa, tá? Que é o próximo móvel que vocês vão ver, que era um móvel muito grande. Então eu precisava de espaço para começar a mexer nesse móvel grande e eu precisava vender essa mesa logo. E o próximo móvel, então, que é esse móvel gigante que vocês vão ver, é esse buffet aparador aqui, gente. Esse sim tinha 2 metros de largura. E esse móvel, o meu marido foi buscar com o rapaz que fazia o frete e eles... Gente, eles quase morreram para carregar, para tirar, para colocar na caminhonete, para tirar da caminhonete esse móvel, porque ele era muito pesado. As portas dele, dessa grossura assim, ó, tinham uns 3 centímetros as portas, de madeira maciça, um móvel muito, muito pesado. Agora vem a parte mais interessante da história desse móvel. Esse móvel, gente, foi doado. Sim,
a pessoa, a antiga dona deste imóvel, ela queria se livrar dele, ela queria despachar esse imóvel. Então ela colocou lá um anúncio, doação. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, a gente tem que buscar. E aí não era muito longe da minha casa, e aí o meu marido foi com esse meu amigo que fazia o frete, então eu paguei só o frete, gente. E foi R$ 90 o frete, então foi o custo desse imóvel, R$ 90. E eu acabei vendendo também por um valor menor do que eu queria, do que ele valia. Por quê? Porque já estava se aproximando a data da nossa viagem. Até quem terminou de pintar esse imóvel para mim foi meu marido, porque eu vim para Portugal 3 meses antes do meu marido. Eu vim com meu filho mais novo, depois, 3 meses depois, veio o meu marido e o meu filho mais velho, por questões que o meu visto saiu antes do deles. E já estava com as passagens compradas, enfim. E aí, gente, o meu marido terminou, né, de pintar esse imóvel para mim, eu já tinha feito grande ali parte do restauro, e aí eu aceitei também a proposta que me fizeram lá e vendi por R$ 1.000 também este buffet aí. Outra cômoda, essa cômoda aqui, tá? Eu paguei R$ 175 mais 35 de frete, então ela me saiu R$ 210 e eu vendi por 850. Tem mais uma mesa. Essa mesa aqui, lindíssima, por sinal, foi uma das mesas que eu achei mais bonita, o resultado final dela. Eu paguei nessa mesa R$ 600. E eu não paguei frete porque a pessoa que me vendeu tinha uma caminhonete e ele mesmo trouxe para mim. Então eu paguei R$ 600 já com frete incluído. E eu vendi essa mesa por R$ 1.500. Bom, gente, também tem esses abajures aqui, que eu paguei R$ 50 na base deles e paguei 35 nas cúpulas, tá? E aí eu restaurei eles e vendi o par por R$ 180. E o móvel que me deu mais lucro, eu deixei por último, que é a mesa Chipandelli, que eu postei o vídeo do passo a passo dela, acho que 2, 3 vídeos atrás. E foi a mesa que mais me deu lucro. Sim, gente, aquela mesa que era importada dos Estados Unidos, que era um clássico, né? Mas que estava toda ruída por cachorrinhos. Então, gente, aquela mesa eu paguei nela, na mesa com as 6 cadeiras, R$ 520. E também não paguei frete porque a pessoa que me vendeu levou para mim, tá? Então, esses R$ 520 aí já estava incluído o frete. E eu vendi essa mesa por R$ 2.500 depois de restaurada. Gente, foi um lucro muito bom. Foi o móvel que me deu mais lucro. Então, valeu super a pena todo aquele trabalho, né? Gente, eu tava esquecendo da escrivania. Essa escrivania aqui, que eu falei que eu comprei junto com aquela cômoda lá menor, tá? Eu paguei 175 na escrivania, mais 35 do frete, que deu 210 o custo dessa escrivania. E eu vendi ela por R$ 600, tá? Então, pelas minhas contas aqui, foram 16 restaurações que eu fiz. E agora eu vou dizer para vocês ali o total de quanto que eu paguei pelos móveis. E os materiais, gente, eu ainda, por exemplo, a lixadeira elétrica, a pistola de pintura, eu ainda vendi antes de vir para Portugal. Eu vendi, então, eu já abati um pouco do valor aí, né, do que eu gastei com materiais. Mas eu vou colocar igual o valor total dos materiais, o valor total de quanto que eu gastei comprando os móveis e de quanto foi o lucro. Então, vamos lá. Eu anotei aqui. Só um pouquinho. Então, assim, ó, eu gastei com a compra de todos esses móveis, com o frete e o valor do móvel, desses 16 móveis, foi R$ 4.615. Foi o valor que eu paguei por esses 16 móveis. Agora, o valor que eu vendi, com o valor bruto da venda desses 16 móveis, eu ganhei R$ 16.390. Custos de materiais. Nesse tempo todo desse um ano ali, com lixadeira elétrica, com pistola de pintura, com várias latas de tinta, com lixa, com todos os materiais, removedor, que eu comprei tudo, material de estofamento para as cadeiras, tecido. Então, muitos materiais que eu comprei, o total foi um gasto de R$ 1.695.
Com o valor do custo dos móveis, que deu 4.615, o custo total dessas restaurações foi de 6.310. Pegando o total ali dos 16.390, que foi o valor que eu recebi das vendas, menos 6.310, que foi o valor dos custos, o meu lucro foi de R$10.800 em um ano, reformando 16 móveis. Fazendo por média esse valor dividido ali entre 16 móveis, fica uma média de R$630 de lucro por cada móvel. Isso na média, tá, gente? Então aí vocês me dizem se vale a pena. Para mim valeu super a pena, porque esse dinheiro nos ajudou muito ali no nosso planejamento, e esse valor das restaurações dos móveis, gente, foi muito importante. E outra, ainda fazendo uma coisa que eu amo fazer, um trabalho que eu fazia em casa, que eu gosto de fazer. Então, para mim, só valeu a pena. E eu acho muito válido, tá? Eu não descarto a possibilidade. Eu sei que aqui em Portugal tem muitas pessoas que vivem disso, de restauração de móveis. E aqui em Portugal existe muitos móveis antigos. A maioria das casas são móveis antigos, de madeira. Então, às vezes, as pessoas, por causa da qualidade desses móveis, elas não querem se desfazer e comprar um móvel lá na IKEA, que é um móvel de MDF que, se pegar um cheiro de umidade, já era, né? Móveis de madeira são muito mais resistentes e para mim também são muito mais bonitos. É o detalhe, né? É do tempo que as pessoas faziam as coisas com detalhe, e cada peça era única. Então eu gosto muito e eu acho super válido, e eu não descarto a possibilidade de um dia eu ficar com isso aqui em Portugal. Mas por enquanto ainda não dá, porque eu preciso para isso de um local, né, de um lugar fechado, uma garagem, uma oficina, e eu ainda não tenho. E quando eu for trabalhar com isso, eu quero então comprar uma caminhonete, que aqui a gente chama de carrinha aqui em Portugal, para transportar os móveis, para que esse custo saia menor, né, o custo do frete, né, eu não tenha que terceirizar. Então, se você aí no Brasil mora numa cidade que tem essa oferta de móveis antigos e você acha que pode, que consegue trabalhar, ter uma renda extra, isso, vai em frente, gente. Compra um móvel pequenininho, compra ali uma mesinha de cabeceira, uma mesinha de centro, uma cômoda, um móvel pequeno, experimenta, vai fazendo, vai pegando prática, depois coloca lá para vender com valor assim que um pouquinho acima daquele que você quer mesmo, e aí vai surgindo as ofertas, você vai vendo como que funciona o mercado aí na sua região. Então eu acho muito válido, para mim foi, gente. E além de ser para mim um trabalho, para mim é um grande prazer, porque eu sou filha de carpinteiro. Meu pai construía casas pré-fabricadas, né? Então eu cresci no meio daquele cheirinho de madeira, então eu amo mexer com madeira. E eu acho que isso para mim, o dia que eu conseguir trabalhar e viver disso, vai ser para mim a realização de um sonho. Mas vamos lá, né? Seja quando Deus quiser. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Me contem nos comentários o que vocês acharam. Vocês acharam que valeu a pena? Foi bom? Que não foi? E como eu falei pra vocês, sim, gente, eu podia ter feito muito mais restaurações dentro deste um ano. Eu não tinha ali um espaço adequado para trabalhar, e também a questão do tempo no Rio Grande do Sul, que lá em 2024, como todo mundo sabe, né? Então ali eu fiquei uns 2 meses sem mexer em móveis por causa da enchente. Por pouco a água não entrou dentro da nossa casa, encheu de água no pátio. Então, essa questão do tempo também interferia bastante, mas eu fiquei satisfeita, eu acho que valeu muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque embora eu não vá ainda trabalhar com restauração de móveis aqui em Portugal, gente, eu já fiz algumas reforminhas por aqui que em breve eu vou postar. Eu já comprei alguns móveis pra mim aqui e eu vou postar, tá? Essa reforma desses móveis pra vocês. Eu tô aqui já trabalhando nisso, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!